bendita do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor novamente. Glória! Glória! Nós somos o Israel de Deus. Amém? Israel não é uma nação. Israel é o povo escolhido do Senhor. Pega na mão do seu irmão novamente. Ó, o Espírito Santo, fala conosco nesta manhã. Como o Senhor tem alimentado meu coração, tratado de tantas coisas, eu rogo ao Espírito do Senhor, Espírito que edifica a igreja, Espírito que nos ensina, que nos orienta, que nos corrige, que nos exorta, que nos levanta, que nos fortalece. Fala conosco nesta manhã e exalta Jesus entre nós. Ó Espírito Santo, fala com teu povo, em nome de Jesus. Repreendo toda surdez, toda paralisia espiritual, toda distração, todo pensamento seja cativo à tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor novamente. Glória a Deus. Ainda de pé, abra a sua Bíblia. Ainda de pé, abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 1. Reis, capítulo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá. Versículo 32. 1 Reis, capítulo 1, versículo 32. Eu não vou ler o versículo 32, que eu quero ouvir de algumas pessoas o que é que está escrito em cima do capítulo, do versículo 32. Algumas pessoas aqui têm algum título escrito em cima do versículo 32. Amém? Alguém tem? Salomão é constituído rei. Que mais? Alguém tem algum outro título? O início do reinado de Salomão. Amém? Vamos nos sentar. Para quem está anotando, primeiro quando, presta atenção, se distraia não, fale com ninguém, presta atenção. Primeiro quando, para quem vai anotar, quando temos tudo para dar errado. Quantos de nós, irmãos, se nós olharmos para o nosso passado, se nós olharmos para a nossa história, eu estava lá ouvindo o Cleiton mencionar o início do casamento dele, começou a vida conjugal desempregado. E aqui nós vamos falar de um homem que é chamado de rei, constituído como rei, mas é um homem que tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque a sua mãe começou tudo errado. A sua mãe começou um relacionamento fora do casamento, um relacionamento que foi fruto de adultério, que gerou homicídio, que gerou mentira. Isso quer dizer que o início da família de Salomão começou tudo errado. Presta atenção, porque Deus está falando com pessoas e não com paredes. Amém? Presta atenção, tem gente aqui que vem de uma família completamente desajustada. Tem gente aqui que vem de uma família completamente desestruturada, mentalmente, culturalmente, espiritualmente. Alguns aqui chegaram até ser filhos de santo, que foram acompanhar os seus pais em cemitério ou encruzilhadas. Alguns aqui chegaram a presenciar seus pais traindo sua mãe mentindo para o seu pai, e essas coisas marcam a gente, marcam a nossa mente, marcam a nossa alma, marcam e promovem cicatrizes profundas em nós. Quando nós olhamos para a nossa história, muitas vezes aquilo que nos vem à mente
é que eu tenho tudo para dar errado. Era o que acontecia com Salomão, irmãos. Nós, assim como Salomão é um dos homens que teria tudo para não ser o rei. Assim como a gente, alguns aqui casaram desempregados, casaram sem formação, não tinham diploma, não tinham emprego definido. Alguns casaram às pressas, porque por um descuido acabaram tendo que adiar aquilo que era para ser feito no tempo certo, na hora certa, avançar o farol e acabaram tendo que antecipar algumas coisas. Isso significa que tinha tudo para dar errado. Lembra de um velho ditado que diz que aquilo que começa errado continua errado e vai errado até o fim, não é assim? Mas diga comigo assim, mas a Bíblia, a palavra poderosa de Deus, não fala isso. O que eu aprendo na palavra de Deus é que quando tudo pode dar errado, eu tenho um Deus que faz com que as coisas deem certo. Você crê nisso mesmo, irmãos? Levante sua mão direita para o céu. Alguns de vocês com a mão levantada, lembrem de muita coisa. Você errou na escolha do marido, você errou na escolha do emprego, você saiu quando não era para sair, você vendeu quando não era para vender. E olha, se você olhar as suas decisões ou aquilo que faz parte do seu passado, você tem tudo para dar errado. Mas quando tudo está pronto para dar errado, eu tenho um Deus que endireita e faz com que o errado se torne certo. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu creio em um Deus que muda a minha história. E quando tudo parece dar errado, o meu Deus intervém na minha vida e faz com que as coisas deem certo. Porque o Deus de Israel, o Deus de Salomão, é o meu Deus também. E os que creem aplaudam o Senhor. Aleluia! Amém. Irmãos, a história de Salomão mostra muito isso. E a gente precisa tomar cuidado de algumas expressões que, sem a gente perceber, a gente traz para dentro de nós, para o nosso convívio, né? A gente usa uma expressão muito no mundo assim: sai de perto de mim, coisa ruim. Não é assim? Já usaram essa expressão? Sai de perto de mim, coisa ruim. Ou, né? Alguns, às vezes, pai ou mãe chega, ó, sai de perto daquele filho lá, porque aquele menino, sai de perto dele, porque aquele menino é coisa ruim. Já ouviram essa expressão? Só que, ó, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus age totalmente diferente da gente. Dá uma olhada no seu irmão, se ele tem cara de coisa ruim. Ó, ele pode até hoje não ser, mas um dia já foi coisa ruim. Quando já foi coisa ruim no passado? Ó, irmãos, Deus faz diferente com a gente. Deus chega para coisa ruim e fala assim: coisa ruim, vem para perto. Porque de coisa ruim você vai ser coisa boa. Amém? Diga para o seu irmão: olha, ainda que você seja coisa ruim, fala para ele assim: irmão, até que você parece que você já foi coisa ruim. Coloca no passado, irmãos, né? Ainda pode ter gente aqui ainda. Igreja, irmãos, igreja, eu já falei isso várias vezes, igreja deveria ser chamada de SUS. Só chega estrupiado, detonado. O cara que o pai já separou umas 20 vezes, já deu uns tapas na esposa umas 45 vezes. O cara bebe, o cara fuma, o cara não para emprego nenhum, nada dá certo para ele. O bicho é coisa ruim. Só que quando sai daqui, depois de ter um encontro com Jesus, se torna um homem de honra, uma mulher santa,
um filho que obedece o pai, um pai que cuida bem dos seus filhos e da sua casa. Aquele que era uma vergonha se transforma agora em objeto de honra para o Senhor. Levante sua mão direita de novo para os céus, diga: Senhor, tudo aquilo que era de ruim que estava em mim, eu creio que por causa de Jesus, hoje eu sou coisa boa, hoje eu sou luz do mundo e sal da terra, e os que creem aplaudam ao Senhor. Aleluia! Isso não é pensamento positivo, não. Isso é palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito para o meu e para o seu proveito, e que tudo aquilo que foi escrito eram bens, eram figuras de bens vindouros. A história de Salomão foi escrita por causa de mim e de você, que ainda que o nosso casamento tenha começado tudo errado, que os nossos pais começaram tudo errado, mas quem vai decidir o final sou eu e o meu Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Segundo quando? Para quem está anotando, quando querem impedir a promessa de Deus de se cumprir na minha vida. Se você olhar lá em 1 Reis, capítulo 5, capítulo 1 ainda, mas o verso 5 ao 7, diz: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que correram adiante dele. Versículo 6: jamais seu pai contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o, o ajudavam. Ouça aqui, o que é que eu quero dizer aqui? Que ainda que se levante muita gente de nome e de renome, para impedir a promessa de Deus de se cumprir na sua vida, preste atenção. Aqui não está falando de um grupinho qualquer, está falando de Joabe, está falando de um sacerdote, as pessoas da alta elite que se uniram para impedir que Salomão fosse levantado como rei. Por que isso foi escrito? Para mostrar para mim e para você que na minha e na sua vida vai haver momentos onde pessoas vão se levantar contra aquilo que você crê que é promessa de Deus para a sua vida. Vão se levantar pessoas, muitas vezes, que você ama e admira. Joabe era um grande general, o sacerdote, um homem que buscava a Deus. Mas ouça isso: se você tem uma palavra de Deus para você, ainda que se levantem homens, anjos, arcanjos, querubins, serafins, demônios, principados, pastores, supervisores, gerentes, diretores, auto-executivos, ainda que mude o prefeito, ainda que mude o governador, ainda que mude o presidente, seja o Senhor aquele que dá a última palavra da sua vida. Como nós precisamos crer nisso, não há ninguém que pode impedir o agir de Deus. Alguém que pode impedir o agir de Deus? Tem uma pessoa só, que é você mesmo. Cuidado, porque só você, se você deixar de crer, se você deixar de confiar, se você deixar de buscar, se você deixar de se dedicar, se você deixar de se empenhar, você vai perder. Tanta gente começa com gás violento, mas sabe como ocorre? Quando termina, começa a diminuir. O cara começa assim, com o passar do tempo. Vocês estão me vendo lá no fundo? Vocês estão me vendo? Vocês representam o Senhor.
E os céus que estão vendo lá uma promessa feita para a minha vida. E eu começo assim. Estou jejuando, estou orando, estou trabalhando, estou estudando, estou buscando a Deus, estou semeando. Só que aí as coisas não ocorrem na velocidade que eu queria, do jeito que eu queria. Mas eu olho para mim e eu lembro que o texto diz que Adonias, ele era formoso. O que é esse texto está querendo ensinar aqui? Era beleza. Poxa, ele tinha características para ser. Aí a gente começa a diminuir a intensidade, deixa de orar, deixa de buscar, deixa de estudar. Vocês no fundo estão me vendo? Vocês no fundo estão me vendo? Não. Sabe por quê, irmãos? Agora vocês representam a promessa de Deus. Quando a promessa de Deus olha para a gente e não vê mais dedicação, empenho, fidelidade, compromisso, a promessa não tem como enxergar mais a gente. Que coisa maravilhosa, irmãos, diferente daqui da Zona Leste de São Paulo. Quando você vai lá e olha para os céus, e você lembra quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, olha as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. Irmãos, negócio lindo. Aqui não dá para a gente ver assim: Senhor, olha lá para as estrelas do céu. A gente consegue enxergar umas 2, 3, tá bom, Senhor, 2, 3, tá bom. Mas quando você chega lá, irmãos, é um mar de estrelas, algo lindo. Sabe por quê? Diante da incapacidade, Deus estava dizendo: eu vou fazer algo que é incontável na sua vida. Mas você precisa, Abraão, crer até o fim. Amém? Porque ninguém vai poder roubar as promessas que eu tenho para a sua vida. Você crê nisso? Que ninguém pode impedir? Ouça isso. Ah, é o meu gerente que está me perseguindo, é o meu pastor que não olha, é o meu dirigente de célula que não me dá oportunidade. Não! Porque quem move é aquele que move todas as coisas. O que Deus está querendo enxergar é a sua fidelidade. Até quando você vai se manter fiel e buscando a Deus? Porque não tem pastor. As pessoas, ouça aqui, o texto mostra que alguns, cuidado, chamando aqui, quantos estão ouvindo a voz de Deus? Cuidado em você chegar para alguém e falar assim: André, foram injustos com você. Que injustiça que cometeram com você. Escolheram os outros e não escolheram você. Sabe o que ocorreu com esses que se levantaram junto com Adonias? Eles foram mortos. Ou a gente crê que Deus está no controle de tudo, ou a gente vai rapar o cabelo e ir lá para a Praça da Sé vender incenso e ficar falando Hare Krishna o dia inteiro. Ou o nosso cristianismo é verdadeiro, ou eu creio que Deus está no controle de tudo. Ou então, irmãos, a minha fé é vã. Quem é que controla a sua vida? É o seu gerente? É o seu gerente? É o seu diretor? É o pastor da igreja? É ele que define se você vai ser escolhido ou não? Quem é que define? Deus. E quem mais? A minha fidelidade. Eu preciso entender que há tempo certo para todas as coisas. E quando chega o tempo de Deus na minha vida, ninguém pode impedir o agir de Deus. Levante sua mão direita para os céus e diga: quando o tempo de Deus chega para a minha vida, ninguém pode impedir. Diga isso alto aí, quando chega o tempo de Deus para a minha vida, ninguém pode impedir. Ninguém pode roubar aquilo que é seu, viu, irmão? Ninguém pode roubar sua célula, ninguém pode roubar sua empresa, ninguém pode. Olha, a Bíblia diz que ainda que o ladrão venha roubar você, ele vai devolver para você 100 vezes mais.
Sabe por quê? Porque nós cremos em um Deus de restituição. Restituição. Eu me lembro como se fosse hoje, um cliente meu me ligou triste, porque ele vendeu, colocou para vender as filmadoras dele, e ele ligou para mim dizendo: Davis, eu vendi, veio um rapaz aqui comprar, ele trabalhava com estúdio fotográfico, fazia filmagem de casamento, de aniversário, e veio lá e colocou à venda porque ele queria comprar novos equipamentos. Ele colocou à venda, apareceu alguém lá e deu um cheque para ele, comprando à vista tudo. Ele ligou para o telefone que estava lá, ligou para a empresa, e estava tudo muito profissionais, bandidos profissionais. E levaram todos os equipamentos dele, e ele, quando foi colocar no banco para compensar, o banco, ele disse que o cheque não existia. E o cara era de fora, sabe aquela coisa? Quem trabalha com isso sabe disso. Aquela coisa bem arranjada, debaixo de pressão. Olha, eu preciso voltar para minha cidade, está aqui o telefone, pode ligar. Eu preciso desses equipamentos hoje, está aqui o cheque, mas eu preciso, pode ligar para o banco. E o cara colocou até o telefone de um lugar que ia atender e iam falar que era o banco. Foi tudo muito bem montado. Só que seguro não cobre isso. Seguro não cobre isso. Ele me ligou triste, falou: David, falei: meu amigão, só se para o seguro te pagar, só se você falar que ele colocou um revólver na sua cabeça, porque fora disso não paga. Falou: David, eu prefiro perder tudo, mas manter-se fiel ao Senhor. É um amigo nosso, Maurício, lá na comunidade de Itaquera. Na época tinha aquela Brasília amarela. Tem como perguntar aqui quando já tiver a Brasília amarela? E ele tinha uma Brasília amarela caindo aos pedaços quando ocorreu isso. E olha, irmãos, os anos se passaram. Ele é meu cliente hoje. Ele tem 3 carros 0 km, acima de 50 mil reais cada um dos carros. Uma casa que ele quer vender para mim, falou: filho, misericórdia poder comprar uma casa dessa. Na casa na praia, de 400 mil reais na praia. Construiu uma casa para o pai dele, construiu uma casa gigantesca para ele. Sabe por quê? Porque aquilo que o ladrão rouba com uma mão, Deus devolve 100 vezes mais com outra. Sabe o que Deus está esperando de mim e de você? É ver a nossa fidelidade quando tudo acontece de forma que estão querendo roubar a promessa de Deus para a nossa vida. Mas ninguém pode roubar, ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Amém? Levante suas duas mãos para os céus. Diga assim: eu tenho um Deus que impede qualquer ser espiritual ou carnal de intervir na minha vida, porque ninguém pode impedir as promessas de Deus para a minha vida. E os que creem aplaudam ao Senhor. Glória! Agora, uma outra coisa importante. Terceiro, quando queremos o que é dos outros. Está lá no 1 Reis, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, nós vemos Adonias desejando aquilo que era do seu irmão. Ele já era um homem bem sucedido, ele era um homem formoso, era um homem que estava bem, mas ele, quando viu que o outro ia ser rei, que o outro teria uma posição maior, que o outro teria algo que ele não tinha, sabe o que ocorreu? Ele desejou o que é do outro. Diga ao seu irmão: cuidado para não desejar o que é dos outros. Ah, pastor, eu não sou assim. Presta atenção aqui, quando eu estava escrevendo ontem a mensagem, eu me lembrei de algumas frases que algumas pessoas soltam. Eu espero que você não. Ah, se eu fosse o dono da empresa, eu agiria de forma totalmente diferente. Você está querendo o que não é seu.
Ah, se eu fosse o gerente daquele departamento, ou o diretor, ou o superintendente, eu faria totalmente diferente. Naquela prepotência de que quem tinha que ser o dono da empresa era eu, quem tinha que ser o diretor era eu, quem tinha que ser o supervisor era eu, quem tinha que ser o gerente do departamento era eu. Ah, se eu fosse o supervisor da azul, da verde, da vermelha, eu não faria o que o meu supervisor está fazendo. Ah, se eu fosse o dirigente de célula, eu não faria o que o meu dirigente de célula está fazendo. Ah, se eu fosse a pessoa que escolhe, olha André, se fosse eu para escolher, eu teria escolhido você. É que infelizmente não sou eu que escolho, é ele que escolhe. Mas se fosse eu não permitiria essa injustiça com você, André. Cuidado, porque a Bíblia diz que quem estabelece e quem remove é o Senhor que fez os céus e a terra. Como nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos parar com isso. Faça aquilo que está em suas mãos, aquilo que você tem autonomia e autoridade para fazer, isso faça. O que não é de sua responsabilidade, deixe que os outros façam, porque um dia eles vão dar conta, e você não vai dar conta do que os outros estão fazendo. Você vai dar conta daquilo que você está fazendo. Ponto. E se o que você está fazendo é cobiçar a posição do outro, é se sentir melhor que o outro, se sentir mais preparado que o outro, cuidado, porque quando isso está no seu coração, você não tem a bênção de Deus, porque você está dizendo: Deus está agindo errado, quem deveria estar lá sou eu, quem deveria poder fazer sou eu e não aquele. Diga assim: eu tenho um Deus soberano. Eu coloquei aqui, ó, faça o seu melhor, dê o seu melhor com amor, com zelo, com dedicação, com todas as suas forças, com capricho. Faça o melhor, porque é para Deus, e Ele te recompensará. Mas eu tenho capacidade para fazer muito mais do que isso. Amém. Mas o isso que você faz, faça bem feito, faça da melhor forma, porque Deus vai recompensar você. Amém? Levante sua mão esquerda para o céu. Esquerda, mudando um pouquinho aí, para não doer o braço. Diga assim: eu não posso cobiçar o que é dos outros. Eu tenho que olhar para aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, e aquilo que está nas minhas mãos eu vou fazer com amor, com zelo, com dedicação, com empenho, e Deus será exaltado, e eu serei recompensado. Os que creem aplaudam ao Senhor. Quarto ponto importantíssimo. Agora aqui eu vou espremer o diria o carioca. Agora nós vamos entrar no estreia. Quando nós somos contrariados ou confrontados. Olha lá, esse eu quero que você leia, 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Olha, a Bíblia é uma bênção, irmãos. Tudo que está escrito lá, Robson, não foi por acaso. Deus estava pensando em mim e em você na hora que escreveu. Olha o que está escrito aqui na Bíblia, versículo 6, falando a respeito de Adonias. Adonias, jamais seu pai o contrariou. Ponto. Só isso que eu quero aqui, ó. A Bíblia está dizendo que Adonias nunca foi contrariado. E presta atenção aqui. Tem muita gente simples que enquanto não é contrariado, enquanto não é confrontado, são tudo uns anjinhos. Dá uma olhada no seu irmão para ver se ele tem cara de anjinho. Dá uma olhada, irmão. Olha do outro lado. Tem cara de anjinho?
pastor, esse meu irmão aqui, se duvidar, embaixo da camisa dele tem asa. Tem asa. Pastor, eu posso ver aqui, tu tem uma visão, Morelda, assim na cabeça dele. Ó, desde que, né, Cris? Ó, diz não pra ele, pra você ver se o anjinho não vira um monstrinho. Ó, era sua amiga, ela dizia, você é tudo pra mim. É mais que eu esperava, baby. Ela canta isso pra você. Seu amigo canta isso pra você. Até você chegar pra ele e dizer assim: não vou, não vai. Você precisa mudar de atitude. O anjinho revela. É igual o pessoal aí, irmãos, você olha ele assim, é uma bênção, né? Doce de pessoa. Vê ele sentado segurando o volante de um carro. Vocês assistiram aquele episódio do Pateta? Que era um cara bonzinho, aí o Pateta sentava no volante de um carro e virava um monstro. Tem uns irmãos aqui, irmãos, que sentado no volante sentado no banco do carro, no volante, o cara esquece que é cristão, esquece que é preferência. Quem é a linha preferencial é de quem? Minha, só minha. Tem as irmãs, não tem mulher, olha, irmão, deixa eu abrir meu coração a vocês. Eu não sei se tem na autoescola uma lição que toda mulher tem preferencial em qualquer cruzamento. É gentileza, porque a mulher, ela acha que sempre a preferencial é dela, independente se tem placa, se sinalização, não existe. Ela acha que sempre é ela que tem que ir primeiro. O amarelo é dela, o verde é dela, o vermelho é dela, tudo é dela. Ela dirige dizendo: tá dominado, tá tudo dominado. Senhor, você está lá em Bicô para poder estacionar. Ela vem estacionar à sua frente, deixa o carro torto, mas põe lá. Só a graça. Voltando aqui ao assunto aqui, só. Vocês ficam tirando para de mim, sim. Já até esqueci da hora. Quando nós somos confrontados, ouça aqui. Como você tem agido diante do confronto e quando você é contrariado. Atenção, pois na escola do reino de Deus, Ele vai usar pessoas para contrariar e confrontar você. Ah, pastor, eu sou uma pessoa aberta para ser confrontada, para ser ensinada. Só que ela pensa assim: só Deus pode me confrontar. Só Deus. Mas Deus não vai se transformar em carne para confrontar você. Deus vai usar os seus irmãos para confrontar você. Deus vai usar os seus irmãos para contrariar você. E é nesse momento que você vai revelar se você está sendo tratado ou não por Deus. Porque nós temos um Deus que, quando contrariado, Ele se calou. Este é o nosso Jesus. Então, sabe, irmãos, a Bíblia está dizendo que Adonias nunca foi contrariado. Sabe esses maníacos que ocorrem por aí? São, sabe o que? Pessoas que nunca receberam não dos seus pais. Podem perguntar para os psicólogos ou podem ler. A maioria desses homens que cometem essas brutalidades, a maioria deles nunca foi contrariado pelo seu pai. E aí, quando chega numa empresa, quando chega numa escola, quando chega numa igreja e houve um não, quando alguém pisa na bola, quando alguém confronta, quando alguém chama atenção, a pessoa vira um monstro. Quem é você para falar isso para mim? Quem é você para dizer isso para mim?
É Deus que está usando aquela pessoa para falar com você, que você precisa estar atento à forma como você está cuidando dos seus filhos, a forma como você está cuidando da sua esposa, a forma como você está cuidando da sua casa. E sabe o que a gente faz? Quem é você para falar da minha casa? Quem é você para falar do meu casamento? Quem é você para falar dos meus filhos? Quem é você para falar de mim? Para com isso. Para com isso. Seja sábio, ouça. Se vem de Deus, guarde no coração e mude. Se não é de Deus, cale-se e deixe que a coisa passa. Agora, quando você se levanta e que ninguém, tem gente, irmãos, que a gente só pensar em chamar atenção, a gente já treina na base, porque a gente já sabe que se você for chamar atenção, se você for orientar, o cara vai virar um monstro, a mulher vai virar um monstro. Deus não quer isso para você, porque Deus abençoa o coração contrito e quebrantado, alguém que está pronto a ensinar. Eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, e muitas vezes eu peço para eles escreverem aonde eu preciso melhorar. Tem um monte de coisa, irmãos, que às vezes eles viajam. Tem, mas tem muita coisa que eu paro, vou orar, e o que eu faço? Eu acho que eles deixaram de me amar? Não! Nem sempre vão falar para você o que está correto, o que realmente você precisa mudar. Mas em meio a tantas palavras, ouça tudo com a anteninha do Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, o que realmente veio de ti, para que eu aprenda, para que eu melhore como pai, para que eu melhore como mãe, para que eu melhore como amigo, como funcionário, como empregador, como discípulo. Senhor, que tudo que eu ouvi mostra o que é que eu preciso realmente mudar. Porque já teve. Porque como que a gente faz? Eles escrevem no papel, eles colocam o nome para eles terem liberdade total de escrever o que eles quiserem a meu respeito. Irmãos, os bichinhos escrevem. Aí o que ocorre? Quando um fala, e às vezes eu leio primeiro, mas isso aqui viajou na maionese. Só que eu pego o segundo papel e falou a mesma coisa. Aí eu pego o terceiro papel, eu falo assim: quem está viajando na maionese sou eu. Que já é o terceiro, porque eles não sabem o que os outros estão escrevendo. Eu pego de uma vez, do nada. De repente, eles pensavam que ia ser uma reunião, dou o papel na mão deles, falou: agora, escreva aí, sem tempo de pensar muito. Se pensar muito, vai achar coisa demais. Então assim, escreva aí rapidinho 5 coisas que você acha que eu, como pastor, preciso melhorar. E aí, irmãos, como é saudável para mim. Eu não vejo, eu não leio aquilo, sabe, com ar de armado. Não, eu procuro ler o espírito quebrantado, com o espírito ensinável. Senhor, se tem alguma coisa aqui, me muda, me mostra o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso mudar, aonde é que eu não estou enxergando, porque os nossos maiores erros são aqueles que nós não percebemos mais, porque estão tão impregnados da vida em nós, que a gente chama de amigo, e o amigo é um grande inimigo que está vindo para nos destruir. Amém? Levante sua mão direita para os céus. Diga aí: Senhor, dá-me um coração preparado, pronto para ser contrariado e confrontado. Tem gente: pastor, eu nunca vi um pastor igual você. Pastor, você é maravilhoso. Pastor, você fica brincando que o senhor é gordinho. Você não é gordinho, não. O senhor é o homem mais magro e atlético que eu já vi na minha vida. Aí eu fico todo, eu acho que eu sou mesmo, né? Aí o cara me cobre de elogio. E pastor, você é o cara, você. Aí eu chego na hora e falo assim: olha, você agiu errado. Um irmão, você precisa voltar lá e pedir perdão para ele, porque a sua atitude não foi uma atitude correta. O que aconteceu
que ele pensava a meu respeito. Agora mudou completamente, Margarete. Eu era o Superman, virei o Caveira. Lembra do He-Man? Virei o Caveira. Olha esse que ó, vocês assistem. Peguei. Olha o povo que fica assistindo o He-Man aqui, ó. Então, o Superman, eu virei agora um esqueleto. Diga pro seu irmão aí, você nunca será um esqueleto para mim. Vamos ficar todos de pé, eu quero compartilhar o último ponto. Quando somos levantados por Deus. Pega sua Bíblia na mão aí que tem 2 textos. Repita comigo, quando eu sou levantado por Deus, não tem demônio, não tem dificuldade, não, segura um pouquinho, e nem há segura só um pouquinho, e nem há adversidade que possa impedir o agir de Deus na minha vida. Olha aqui, esse quinto último aqui. Está lá o homem que não tinha nada, não tinha condições, tinha tudo para dar errado. Deus o levanta como rei, e quando ele é levantado como rei, olha para mim aqui antes de estar a Bíblia conta um episódio maravilhoso, chamado o episódio em que a rainha de Sabá atravessa terras e terras. Opa! Sabe para quê? Para saber o que é que Deus estava fazendo na vida de Salomão. Eu quero que você receba isso como algo de Deus para a sua vida. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida, virão pessoas de muito longe para saber se é verdade mesmo que o Manuel está sendo usado poderosamente, que aquele casamento que estava destruído, que Deus reconstruiu, é verdade mesmo. Ela não podia ter filhos, é verdade que agora ela tem um filho chamado Samuel. É verdade que aquele homem que foi abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, aquele casamento, eu estava lá ainda, quando eles começaram tudo errado, eles não tinham nada. É verdade que agora eles são pastores de uma comunidade, eles virão de longe para saber o que é que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, irmãos, isso foi escrito, a Bíblia foi escrita para mim e para você, não foi escrito como um livrinho de Shakespeare, de uma história qualquer. As pessoas virão de longe para saber o que é que Deus está fazendo na sua vida e o que é que Deus está fazendo nesta comunidade. Ó, irmãos, eu estou indo no final do ano para a Nigéria conhecer uma igreja, que o tamanho da igreja é de 1.300 metros de extensão, 600 metros de largura. A igreja tem 5 milhões de membros. Quando liberam o pastor faz o apelo para quem quer entregar a vida para Jesus, aí começa a ouvir os carrinhos ligando os motores, porque é muito longe. Então os carros vão passando no meio do corredor da igreja, e aqueles que entregaram a vida da Laércio para Jesus, eles entram dentro do carro para irem até a frente, que é 1 quilômetro de distância até o culto. Aí lá recebem oração, e depois o carrinho leva todo mundo para os seus lugares. Esse homem começou já com idade, com um grupinho de umas 120 pessoas. Hoje eles são 5 milhões. E quando eu fiquei sabendo disso, sabe o que eu disse no meu coração, Gilberto? Hoje
eu estou indo conhecer, mas chegará um dia em que virão para nos conhecer. Não por causa de mania de grandeza, pá, Deus já tratou disso comigo há muito tempo, mas é porque Deus vai mudar a história do nosso bairro e da nossa cidade. Deus vai, irmãos, romper os nossos limites, pegar aquilo que era ruim e transformar em um vaso de honra para a glória do Senhor. E olha aqui, 2 textos, mas antes de ler o texto, sabe por que eu creio nisso, irmãos? Sabe quem fundou o MST? O que é o MST? Movimento Sem Terra. Ó, irmãos, não foi o Paulo e nem o Lula. Sabe quem foi que fundou o MST? Foi Satanás. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele está desabrigado. Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18 diz: eu sou o alfa e o ômega, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Isso quer dizer que o diabo não tem mais casa, irmãos. Nem a chave da casa dele ele não tem mais. A casa está aberta, a casa é dele, mas a porta do inferno está aberta. Para quê? Para que eu e você entremos lá e vamos saquear o inferno. E as pessoas que estarão lá serão transformadas em santos de Deus através de mim e da sua vida. Agora abra a sua Bíblia. Olha a promessa de Deus para mim e para você, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 45, versículo 1. Se você tem Bíblia, acha, não vai projetar, não, quero que você leia na sua Bíblia. Isaías capítulo 45, verso 1. Quem achou, diga glória a Deus. Ouça aqui, irmãos, olha para mim aqui, olha para mim. Ou você crê que o que foi escrito aí foi escrito para você, ou nós estamos brincando de igreja. A Bíblia diz, falando a respeito dela: passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso significa que eu preciso andar conforme o que está escrito na palavra. E vai aparecer um nome aí, Ciro. Só que na hora de ler, ao invés de você ler Ciro, você vai ler Marcelo, Antônio, Davi, João, Maria, Ivo. Amém? Você vai colocar seu nome aí, porque isso foi escrito para mim e para você. Olha lá. Assim diz o Senhor ao seu ungido, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Repita comigo: nenhuma porta que esteja fechada permanecerá fechada, porque a Bíblia diz que ele vai abrir e destrancar todas as portas. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Qual é o seu nome? Repita seu nome, quero ouvir seu nome. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Diga: o Senhor me chama pelo meu nome, por amor do meu servo. Qual é o servo? Não, o seu servo é você. Qual é o nome do servo? De meu escolhido Israel.
eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que da nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Amém, amém e amém. Glória! Deus falou com você. Põe as coisas aí na cadeira, aí no banco. Enquanto eles cantam, nem sei o que eles vão cantar, mas eu quero que você, se Deus falou com você, eu quero que você levante as suas mãos. Se há alguma coisa que precisa ser mudada nas suas atitudes, nos seus pensamentos, a forma de você agir, você vai dizer: Senhor, eu creio na tua palavra.